capítulo 4, versículos de 14 até 16. É o texto que nós vamos ler para a mensagem desta noite. Nós vamos ter hoje uma mensagem interativa entre a minha palavra e os slides que ali vão ser também projetados. Então, vou pedir aos irmãos que prestem bastante atenção também lá nos slides, porque eles têm a ver com aquilo que a gente vai estar colocando aqui como perguntas, como indagações. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16 diz assim: tendo portanto um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém? Pai, muito obrigado pela Tua palavra lida neste momento. Estamos aqui nesse último ano de 2023 e ansiamos que o Senhor continue a falar aos nossos corações e aqui, neste momento agora, na explanação da Tua palavra. Seja o Teu servo, um instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te entende. Esse é o tema da mensagem nesta noite. Vamos falar juntos? Deus te entende. Mas agora você vai olhar para quem está do seu lado e dizer assim para ele, olhando no olho dele: Deus te entende. Sua mãe pode não te entender, seu esposo, sua esposa pode não te entender direito, mas Deus te entende. Quando nós olhamos para o nosso passado, para a nossa caminhada, para o ano 2023, aquilo que passamos, Deus entende bem tudo o que passamos na nossa caminhada. E é sobre isso que Deus quer falar no meu coração, no seu coração nessa noite. Por isso, não deixe que nada te distraia, mas esteja atento àquilo que o Espírito Santo de Deus tem a falar ao nosso coração. Conta-se que certo missionário, ele começou a evangelizar uma mulher e falou para ela que Deus sabia e entendia os problemas que ela estava passando na sua vida, na sua caminhada. E aquela mulher era uma mulher já muito sofrida na vida, muito calejada na vida. E ela, duvidosa daquela palavra do missionário, ela começou então a questionar aquele missionário se Deus realmente, se Jesus realmente podia entender o sofrimento que ela estava passando na sua vida, na sua caminhada. E é nas perguntas dela, você vai acompanhar também lá na linha, que nós vamos ver as respostas que a Bíblia dá a respeito de Jesus, o quanto que Ele nos entende. Aquela mulher, olhando e pensando na sua infância tão difícil, ela perguntou para o missionário: ele sabe o que é nascer sem um berço decente? Vou dar uma pequena pausa para você pensar. Jesus sabe o que é nascer sem um berço decente? E ela continuou: ele sabe o que é não ter onde deitar a sua cabeça? Esse Jesus que você está me falando, ele sabe o que é sentir fome? Ele sabe o que é sentir sede? Esse Jesus, por acaso, sabe o que é ser humilhado? Ele sabe o que é ser cuspido e apanhar sem merecer? Esse Jesus, por acaso, sabe o que é ser desprezado, rejeitado? Ele sabe o que é ser condenado injustamente? Esse Jesus sabe o que é ser abandonado? Ele sabe o que é não ter ninguém para orar com Ele quando Ele mais precisar? Ele sabe o que é perder alguém que ama tanto, que tanto amou?
Ele sabe o que é sentir-se como se Deus o abandonasse. Esse Jesus sabe o que é ser negado por seus amigos. Ele sabe o que é ser traído. Esse Jesus sabe o que é amar e não ser correspondido. Sabe o que é entristecer-se tão profundamente. Esse Jesus sabe o que é sofrer feridas e maus tratos em seu corpo. Ele sabe o que é padecer enfermidade. Ele sabe o que é perder toda a beleza. Ele sabe o que é sentir o peso do pecado e da condenação sobre a sua vida. Após aqueles questionamentos daquela mulher, aquele missionário olhou para ela e disse: sim, ele sabe. Ele sabe de todas estas coisas e ele sabe de muito mais. Ele sabe de todo o sofrimento que o ser humano possa passar. Porque Jesus, nosso Deus, ele deixou o lar de glória e se tornou um de nós para sofrer as nossas dores, para padecer as nossas necessidades. E não tenha uma angústia nesta vida, e não tem um sofrimento desta vida que eu, você iremos passar, que Jesus não compreende. Na palavra dos Hebreus, do autor aos Hebreus, aqui a igreja do Senhor Jesus, ele diz assim: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O que é um sumo sacerdote? Na cultura judaica, na Bíblia, no Antigo Testamento, judeus tinham estabelecidos por Deus, e eles representavam a figura de Jesus que viria. Dentre os sacerdotes havia o sumo sacerdote, aquele que entrava no Santo dos Santos para levar anualmente a oferta pelo pecado do povo, para que houvesse perdão do pecado do povo. Aquele sumo sacerdote era um ser humano, como outro, mas era escolhido por Deus, era da tribo de Levi, e ele ali daquela linhagem fazia o seu papel, mas era um homem que vivia ali no templo. E muitas vezes ele não sabia de fato, mesmo sendo um ser humano, o que estava se passando lá fora no dia a dia do povo. Ele levava aquelas ofertas no altar de corações que chegavam ali tão sofridos, tão necessitados, mas não havia, às vezes, nele uma tanta sensibilidade do que estava passando de fato no coração daquelas pessoas. Tanto que muitos sumos sacerdotes, no decorrer da história bíblica, na verdade, fizeram do seu ministério outra coisa senão o ministério de Deus. Eles não se portaram com o povo, não tiveram sensibilidade com o povo. E agora, trazendo essa figura do sumo sacerdote, é nos apresentado aqui a pessoa de Jesus. Jesus, ele se tornou um de nós, um ser humano como nós, viveu entre o povo e padeceu as nossas dores para saber o nosso sofrimento. Quando nós choramos, devemos lembrar que Jesus também chorou. Quando nós olhamos para as misérias que o mundo está vivendo, nós devemos entender que Jesus vivenciou todas essas coisas estando aqui no mundo, vivendo entre nós. Talvez você tenha passado um ano de 2023 muito difícil. Deus quer dizer ao seu coração nessa noite que Deus compreende, Ele entende, Ele sabe o que você passou e Ele se compadece de você. Ele não apenas viveu entre nós, Ele teve e tem íntima compaixão por nós. Ele se importa com aquilo que a gente está passando, com o sofrimento que a gente carrega na alma, que a gente carrega no físico, que a gente carrega muitas vezes nos nossos relacionamentos. Jesus se importa conosco. Eu acho maravilhoso quando eu leio os evangelhos
E eu vejo ali falando sobre Jesus, e quando ele andava pelas cidades, e a Bíblia diz que ele viu enfermos, ele viu pessoas endemoniadas, ele viu pessoas sofrendo de diversos males, e a Bíblia relata o seguinte: ele teve compaixão delas. Ele se compadece por nós. Ele não está na função do sumo sacerdote apenas por uma hierarquia, por um cargo, por uma função colocada, mas ele é o grande sumo sacerdote, que leva as nossas petições junto ao Pai, e ele intercede por nós, no Espírito Santo de Deus, por gemidos inexprimíveis, porque ele conhece as nossas dores, ele sabe do nosso sofrimento, e ele intercede por nós juntamente com o Pai. Ele se compadece de mim, de você, porque ele tem misericórdia. Porque, diz o verso 15, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Algo maravilhoso nesse texto a respeito de Jesus. Ele sabe das nossas fraquezas, mas ele sabe também a vitória sobre essas fraquezas. Porque Jesus esteve neste mundo e foi tentado. Ele foi tentado ali, quando Pedro tenta não ir à cruz, ele diz que agora Satanás é usando Pedro. Ele foi tentado no deserto, toda a sua caminhada, ele foi tentado porque ele era ser humano como eu e você, mas ele nunca pecou. Jesus sabe a chave da vitória para vencermos o pecado, para vencermos as provações, para vencermos as lutas. Ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, e a Bíblia diz aí em Apocalipse que ele vem cavalgando, e o nome do seu cavalo é vitória, porque ele é vencedor, e ele traz a vitória sobre as nossas vidas. E quando a gente fica muitas vezes sofrendo, muitas vezes dizendo assim, achando que as pessoas não nos entendem, ninguém entende o que a gente está passando, o meu sofrimento parece maior do que o sofrimento das outras pessoas, há alguém para me socorrer? A resposta é clara: Jesus te entende, Jesus se compadece de você, e Jesus está pronto a te socorrer. Por isso, no verso 16 ele vai dizer: cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Diante da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, diante do fato que Jesus, ele entende as nossas dores e ele se compadece de nós, o que nós precisamos fazer? O autor aos Hebreus é muito claro: devemos chegar confiadamente, com fé, diante de um trono que se chama trono da graça, favor imerecido de Deus para conosco. O trono da graça de Deus, onde, sendo nós pecadores, podemos confiadamente chegar diante de Deus, sabendo que, apesar dos nossos pecados, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos socorrer, Ele vai nos abençoar, Ele vai dar a resposta, porque Ele é misericordioso para conosco, para que recebamos a misericórdia de Deus para com a nossa vida. Ninguém receberá nada de Deus porque merece. Ninguém conseguirá vencer as tentações, as provações pelas próprias forças. Mas em Jesus nós alcançamos misericórdia, para sermos dele mais do que vencedores. Mas em Jesus nós alcançamos graça, para receber aquilo que nós não merecemos, mas Ele nos dá porque nos ama e tem compaixão de nós, para sermos socorridos no momento oportuno. Às vezes você olha para a sua vida e fala assim: mas onde está esse socorro de Deus? Que já passou o ano de 2023 todo e não veio para a minha vida. Que já antes do Covid eu já estava buscando esse socorro de Deus, já veio Covid, passou Covid e o socorro não veio. Onde está o socorro de Deus? O socorro de Deus vem no momento oportuno. Ele vem no tempo de Deus para a minha vida, para a sua vida. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são melhores do que o nosso, os pensamentos dele são mais elevados do que o nosso. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E a certeza que nós podemos ter que o tempo dele, o caminho dele,
é melhor do que o nosso tempo, do que o nosso tempo. Eu não sei como é que foi o seu ano de 2023, mas quando eu converso com as pessoas, quando eu assisto também, às vezes, alguma reportagem na televisão, eu vejo a maioria das pessoas, para não dizer todas, dizerem assim: esse ano foi muito difícil. Eu ouvi pastores falando isso, eu vi membros de igreja falando isso, eu vi crentes e não crentes falando isso. As lutas foram muito grandes nesse ano de 2023. Algumas pessoas se pensavam que depois que passasse lá a pandemia, a Covid, a coisa iria melhorar, e parece que a coisa ficou mais difícil ainda. Parece que a sequela do Covid ficou aí. Foi um ano tão difícil. O socorro parece que não veio. Mas eu digo a você com certeza, no poder do Espírito Santo de Deus, que Deus, Ele tem um socorro para a minha vida e sua vida. E a Bíblia diz que Ele não está dormindo, Ele não dorme, Ele não se esqueceu de nós. Nós só precisamos buscar diligentemente e confiadamente o trono da graça de Deus e chegarmos a Ele. Irmãos, tempos atrás a gente via quando acontecia algo assim difícil para a humanidade, como que as pessoas se chegavam a Deus e buscavam. Um dos últimos eventos foi as Torres Gêmeas, quando teve aquele atentado. Estados Unidos da América, as igrejas encheram de pessoas buscando a Deus, porque ficaram aterrorizados com aquilo e lembraram que Deus existia. Mas parece que a coisa vai esfriando tanto na sociedade, que veio a pandemia, e ela falando assim: agora com a pandemia, depois da pandemia, com tudo isso que aconteceu, as pessoas vão buscar mais a Deus. Mas isso não aconteceu. As pessoas esfriaram mais. Muitos ouviram assim: fica em casa. Era um perigo, né? Aí depois, quando falaram bem assim, volte para a igreja, aí não voltaram, só ouviram fica em casa. Não viram volta a esfriar. Parece que entrou numa anestesia espiritual. E não há mais aquela busca do trono da graça de Deus. Estamos meio que aquela frase do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. E vai levando a vida inerte, como se Deus não existisse, como se as coisas simplesmente acontecessem. Não. Tudo que está acontecendo já está profetizado na Bíblia. Jesus está voltando. A gente não sabe se nessa geração ou se na próxima geração, mas eu digo sempre nas minhas mensagens: mesmo que Jesus não volte para o juízo final nessa geração, para mim, para você dessa geração, Jesus volta, porque a gente vai morrer. E quando a gente cessa essa vida, a gente só vai estar diante do trono do juízo de Deus. Então, antes de estar diante do trono do juízo de Deus, do tribunal, vamos estar diante do trono da graça. Porque agora nós temos Jesus como nosso advogado. Naquele dia, Jesus vai estar como juiz. Mas agora nós podemos buscar Jesus como advogado e pedir a graça diante do Pai. Se nós fizermos desta maneira, se buscarmos de coração a Deus, você vai ver, nós vamos ver que Jesus entende e se importa e tem compaixão com tudo que nós passamos, com os detalhes da nossa vida. E Ele quer nos socorrer em todas as nossas angústias e as nossas dificuldades. E Ele quer dizer para nós: não andem ansiosos pelo dia de amanhã, porque eu estou cuidando da erva do campo, eu vou cuidar de vocês. Eu estou cuidando dos passarinhos, eu vou cuidar de vocês. Eu estou cuidando dos animais do campo, eu vou cuidar de vocês, que são a mais preciosa da minha criação. E nós precisamos crer nisso. Mensagem de Deus, portanto, ao meu coração e ao seu coração nesta noite, em que estamos às vésperas de um outro ano a iniciar, é dizer para você que Deus sabe o que você está passando, que está acompanhando toda a sua caminhada. Deus entende o que você passa, e às vezes as pessoas podem até não entender, mas Deus entende as dúvidas, os questionamentos, os anseios, as dificuldades. Deus entende tudo isso. Deus tem compaixão de você. Ele jamais vai virar as costas para você.
Mas há uma coisa que Deus quer que eu e você façamos: busquemos o trono da graça de Deus, que busquemos a face do Senhor, que busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, sabendo que Ele vai cuidar de todas as coisas para nós. Eu gostaria de fazer um momento de oração nesse instante. Eu quero te convidar, se você puder ficar de joelhos, ou se você quiser ficar em pé, da maneira que você puder ficar diante de Deus agora. Mas que seja um momento em que você agora abre o seu coração para Jesus. Aquilo que está se passando, aquilo às vezes que está no íntimo do seu coração, que às vezes você não conversa nem com a pessoa mais próxima de você, mas você pudesse colocar comigo diante de Deus agora. Jesus não vai virar as costas para você de maneira alguma. Jesus vai responder a tudo aquilo que o buscar com fé. Jesus tem cura para a sua enfermidade. Jesus tem restauração para a alma aflita. Jesus tem solução para todos os problemas. Qualquer problema que esteja se vivenciando, Jesus tem solução. Jesus restaura relacionamentos. Jesus tem poder. Mas Ele não apenas tem poder, Ele te ama a ponto de se importar com tudo que você passa, a ter compaixão, a fim de cuidar de você como Pai cuida do seu filho. Por isso, ore a Deus neste momento, coloque diante do Senhor tudo que passa no seu coração, tudo que o Espírito Santo de Deus está ministrando na sua vida agora, para que você o busque, para que coloque diante de Deus. Não encerre um ano e entre outro com dúvida, com ansiedade, com desespero, com desistência, com incredulidade, com desânimo. Seja esse um momento de buscar o trono da graça de Jesus. Não se preocupe com o fato de não ser merecedor. Nenhum de nós é merecedor. O mérito está em Jesus. Busque agora o trono da graça, em nome de Jesus. E é em nome dele que você e eu seremos abençoados. Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti em oração neste momento, sabendo que o Senhor entende o que nós passamos, as nossas fraquezas, quantas vezes fazemos votos e descumprimos, quantas vezes diante da luta fraquejamos, sentimos fracos, às vezes até começamos a andar sobre as águas, mas olhamos para as ondas e começamos a afundar. Às vezes dizemos: jamais vou te negar. E às vezes nem nós. Às vezes vivenciamos uma luta tão dura que abate a nossa alma e que achamos que não tem jeito, às vezes achamos que não tem socorro. Mas nós cremos pela Tua palavra, Deus, que estamos diante do Deus Criador dos céus e da terra, o único Deus verdadeiro, que enviou o Seu Filho Jesus Cristo, que padeceu aqui as nossas dores, aqui sentiu frio e calor, sentiu fome e sede, aqui também foi abandonado, humilhado, ultrajado, rejeitado. Padeceu as nossas dores, vivenciou e compreende tudo que nós podemos passar como seres humanos. E tem compaixão de nós. Muito obrigado por essa compaixão. Muito obrigado porque estamos diante de um Deus que nos entende, que sabe o que passamos, que tem compaixão por nós, que nos ama.
E é nessa confiança que nós nos achegamos ao teu trono de graça, pedindo misericórdia e graça sobre as nossas vidas, para que, ó Deus, haja libertação, haja transformação, haja salvação, haja reconciliação. Vidas que entraram aqui nesta noite, haja sem Cristo, sem salvação, possam agora receber Jesus como Salvador e pela graça de Cristo serem salvos. Vidas que estão afastadas, desviadas, que agora reconciliem-se com o Senhor no poder do teu Santo Espírito, diante do trono da graça do Senhor, porque o Senhor não lança ao rosto os pecados que cometeram, mas diz: preparem o banquete, mate o bezerro cevado, coloque sandálias nos pés e anéis no dedo, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e fui achado. O Senhor recebe de volta aquele que está desviado, que ele estava longe. Obrigado pela tua maravilhosa graça. Ó Deus, que seja esse o tempo agora, aquela vida que tanto já se entregou na tua obra, mas hoje está parado, hoje está inerte, mas que agora, diante do trono da graça do Senhor, Ele está diante de ti, dizendo: usa-me. Eu não tenho os meus recursos, eu não tenho a capacidade em mim mesmo, mas estou diante da tua graça pedindo: usa-me na tua obra, no teu reino. Ó Deus, vidas que estão fracas, cedendo ao pecado, e durante esse ano 2023 muitas vezes teve até vergonha de estar na tua casa, vergonha de orar, porque olhando para si se viu sujo pelo pecado. Mas o Senhor Jesus chama dizendo: venha conquistar, não tenha vergonha, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, é Jesus que transforma. Por isso haja transformação. Ó Deus, aquela vida que se encontra ansiosa, diante das lutas, diante do estresse da vida, de tantas batalhas, mas que agora, diante do trono da graça do Senhor, creia de todo o coração que esse problema não é grande mais, que esse problema não é insolúvel, porque o Deus do impossível tem compaixão, tem amor por nós e traz a solução para qual seja for o problema. Por isso agora, Deus, seja entregue no teu altar, ó Deus, a luta, a batalha, a dificuldade, com fé. Haja cura, ó Deus, de enfermidades físicas, enfermidades, ó Deus, da alma, enfermidade do espírito. Deus, traz cura, traz libertação, que toda seta do inimigo, Deus, caia por terra, que todo engano do inimigo, que toda incredulidade caia por terra, que somente a fé no Senhor Jesus Cristo é que prevaleça. Que cheguemos ao trono da graça do Senhor confiadamente, que cheguemos com fé, ó Pai, que não haja dúvida em nós de que o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Nós temos que estar diante do Senhor, que possamos entrar em 2024 diante do trono da graça, que possamos permanecer 2024 diante do trono da graça, que possamos encerrar 2024 diante do trono da graça do Senhor Jesus, e até Jesus nos chamar, ou até Jesus voltar, estejamos diante do trono da graça, onde alcançaremos sempre misericórdia, graça, no tempo próprio, no tempo oportuno do Senhor para as nossas vidas. Visita, portanto, cada coração neste momento, recebe cada oração que é colocada no teu altar, atende cada pedido, ó Deus. Nós te clamamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Olha, portanto, novamente para o seu irmão ao seu lado agora, diz assim: você entende que Jesus te entende?
eu entendi que Jesus me entende. Está cuidando de mim, vai cuidar das minhas dúvidas. Eu só preciso estar diante do trono da graça de Deus. Porque lá nas regiões celestiais, Jesus já resolveu tudo. Vai se tornar palpável para a gente quando a gente com fé estiver diante do trono da graça de Jesus.